Para quem não me conhece, meu nome é João Eduardo Toni Bastianello, eu sou neurologista pelo Hospital São Lucas da PUC. Fiz, no ano seguinte, o meu fellowship em neurovascular pelo Hospital de Clínicas e sou também coordenador médico do Instituto Mente Cérebro. Por que falar de AVC? Bom, primeiro, eu já dei um spoiler, a doença que mais mata no Brasil e que mais incapacita também. Mas ela é uma doença que a gente tem que entender que não é uma doença só minha, ou do George, ou da Nicole, porque a gente se interessa por essa patologia, porque a gente gosta de estudar isso. Essa doença é uma doença social, é uma doença da sociedade. Então, se a gente tem aqui 20 pessoas presentes, né, estatisticamente, não sou eu que estou falando, são os números, uma em cada 4 pessoas terá AVC durante a vida, então, estatisticamente, 5 de nós teremos AVC. Só que a gente não está tratando isso de uma maneira direito. E eu vou mostrar alguns números mais tarde para vocês. Um fenômeno que tem ocorrido muito e que se pensava antes que o AVC seria uma doença somente de uma população velha, de idosos. E olhem esse dado aqui, até 80% dos AVCs, eles ocorrem em quem nem tem tanto risco cardíaco assim, e cada vez mais em jovens, devido a maus hábitos de vida, né? Obesidade, sedentarismo, uso de anabolizante, drogas. Tá? E este dado, outro que eu trago aqui, até 2050 o AVC pode causar quase 10 milhões de mortes ao ano. Um dado da revista Lancet, tá? Que foi publicado em 2023. Então, é muita gente. O problema que a gente tem, né, é que não adianta nós termos um SAMU top, um pré-hospitalar muito bom, uma UPA muito capacitada, uma UBS muito capacitada, né, gente? Se a gente não tem um intra-hospitalar também adequado. O paciente vai chegar rapidamente, vai ser identificado esse AVC, na maioria dos casos, chega no intra-hospitalar, bate num profissional que não é bem treinado, bate numa tomografia que não está disponível 24 horas por 7, muitas vezes não tem ressonância no hospital para aqueles casos de exceção. E também o contrário é verdadeiro. Não adianta a gente ter um hospital muito bom e no pré-hospitalar isso não saber ser reconhecido, o paciente não chegar a tempo, né? Não ser feito, por exemplo, uma correção de uma hipoglicemia no pré-hospitalar. Então, a ideia é que tudo seja muito bem integrado, muito bem azeitado e funcione com excelência em todas as fases do AVC. O AVC ele tem que ser entendido como uma linha de cuidado, onde a gente vai ter a prevenção primária, então desde lá a educação populacional, campanhas, né, como a gente tem no Dia Mundial do AVC, a campanha de Fast Heroes, vocês todos já devem ter ouvido falar nas escolas, e a gente, do Instituto Mente Cérebro, a gente promove muito isso, então reconhecimento por parte das crianças, né, de um avô, de uma avó, de um pai, que pode estar tendo um AVC, promoções de saúde. Depois, né, próxima parte da nossa linha, que vai ser tanto falado aqui, o atendimento do intra-hospitalar, aquela fase aguda, onde a gente gostaria que todos os hospitais dispusessem de uma unidade de AVC, que sem dúvida é uma das coisas que mais fazem com que os nossos resultados sejam melhores, com que esses pacientes vivam mais e tenham menos incapacidades. Depois a gente tem a fase da transição de cuidado e auto-hospitalar com o pós-alta, onde a gente vai fazer uma prevenção secundária, finalizar aquela investigação e também oferecer a reabilitação, reinserir esta pessoa no mercado de trabalho. 70% dos pacientes, gente, nunca voltam a trabalhar. E isso gera gasto meu, gasto de vocês, onera o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? A partir de quê? Sonda nasoentérica. Os pacientes às vezes saem disfágicos. Sonda vai custar dinheiro. Reinternação por pneumonia. O paciente broncoaspirou, né, devido à disfagia, vai custar dinheiro. Sonda vesical de demora. Medicações para prevenção do AVC. Então, percebam que um paciente tendo AVC é um paciente muito caro para o Sistema Único de Saúde em si. Foi feito estudo que o custo individual dessa pessoa é de 130
em média, R$134 mil no Brasil. E essa pessoa, então, gera custo para o país e, além disso, ela não produz a própria riqueza, muitas vezes impacta em todo o redor nela, né? Familiares, filho, filha, que fica tomando cuidado dessas pessoas que muitas vezes ficam acamadas. E o nosso país, o Brasil, é um país muito heterogêneo, né? Em questões socioeconômicas, geográficas, tudo muito distante, e essas diferenças, elas com certeza contribuem muito para os resultados ruins, tá? Essas diferenças socioeconômicas. Um estudo feito pelo hospital de Joinville, o Joinvesc, tá? Que é um hospital de referência ali em Santa Catarina. Lá em Joinville, a letalidade do AVC é de 18%, porque lá eles têm unidade de AVC, eles prepararam toda essa linha de cuidado que eu comentei para vocês. Em comparação com Sobral, a letalidade da mesma doença, no mesmo país, em 90 dias, é de quase 50%. Então, olhem essa diferença, quase 3 vezes maior, né, letalidade do AVC numa cidade, em comparação a outra, no mesmo país, apenas porque é uma região que não tem uma qualidade de assistência do AVC tão boa. E aqui estão os números, né? Média de pacientes que recebem o tratamento trombolítico no Brasil, 2,4% apenas dos casos. E a gente tem muito a melhorar nessa realidade. Vou falar uma história aqui para vocês, que é uma história pessoal, tá? De um exemplo que isso acontecia. Eu me formei nesse hospital, Hospital São Francisco de Paula, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de conhecer esse hospital de uma cidade de 300 mil habitantes, Pelotas, um dos maiores polos econômicos, aqui do Rio Grande do Sul, né? E, no entanto, eu me graduei entre 2013 e 2018, passei 6 anos da graduação vendo este tipo de cena. Pacientes jogados pelos corredores, que a gente chama de fluxo, né? Pacientes que não recebiam o tratamento, apesar dele ter sido aprovado no Brasil desde 2012. Então, os pacientes lá recebiam AS, muitas vezes AS clopidogrel sem indicação, e não tinha trombólise. Os pacientes ficavam lá para morrer. 2023, 2024, o Instituto Mente Cérebro, a partir de uma iniciativa aí do nosso diretor, que acabou de conversar com vocês, o Diógenes, iniciou um grande trabalho por lá. Foi fechada uma das primeiras parcerias do INSER, que foi com este hospital, o Hospital do CEPEL, e a realidade mudou muito, e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a gente disponibiliza o trombolítico para quem chega neste hospital. Tanto que ontem a gente esteve em Pelotas, lá no hospital de simulação. O CEPEL, ela criou um hospital só para fazer treinamentos práticos, né, para os alunos e para profissionais, e a gente treinou equipe do SAMU, a gente treinou centenas de profissionais, pessoal do pronto-socorro de Pelotas, e o treinamento foi muito legal, muito prazeroso de fazer, né? Eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho, porque eu sei da realidade que foi lá durante 6 anos, nunca ter visto o tratamento do AVC. Então aqui eu trago imagens, né, do nosso treinamento de ontem, da equipe do SAMU aqui sendo treinada. Paciente simulando um AVC ali, né? Nossos ajudantes, a atriz, sendo levada para o transporte, e depois todo o manejo intra-hospitalar. Tá? Então, ali era passado todo o caso, o SAMU, feitas as primeiras medidas de estabilização do paciente, acesso, aferição de sinais vitais, o paciente aí sendo levado para o hospital, tá? Chegando na sala de emergência, na sala vermelha. E ali a simulação
foi feita, tá? O tratamento do AVC, tinha disponibilidade do telestroke, que é o nosso serviço, né? TeleAVC, neurologista, 24 horas por 7, justamente para fazer esse atendimento, esse parecer especializado. Levanta esse braço aqui para nós. Levanta esse braço pessoal, aqui para nós. só para mostrar o trabalho que a gente implementou ontem. Qual que é o objetivo, né, de oferecer todo esse tratamento? É justamente impedir que a região de core isquêmica, aquela região que já está inviável, ela avance sobre uma região de tecido potencialmente viável, que é uma região que a gente chama de região de penumbra. Então, tanto a recanalização, a partir do uso do trombolítico, né, com consequente reperfusão cerebral, quanto, né, a gente garantir uma pressão permissiva, uma saturação de O2 acima de 92%, uma glicemia, que não é nem hiperglicemia, nem hipoglicemia, ou seja, sinais vitais estáveis, né, isso tudo vai contar para, no final, a gente ter uma redução da mortalidade e da incapacidade dos pacientes. Falando em incapacidade, aí a primeira escala que eu vou apresentar para vocês, a escala de Rankin modificada, que é uma escala de incapacidade, ela é muito tranquila de ser entendida, mas não tanto de ser aplicada. Rankin 0, o paciente que não tem nenhuma sequela. Rankin 6, o paciente que morreu. Então, conforme a gente vai aumentando essa numeração, é aquele paciente que acumulou mais ou menos sequela, ao passo que um ranking de 5 é aquele paciente que está acamado, sem controle de esfíncter e não consegue levantar da cama mesmo sem ajuda. Então, o tratamento do AVC, ele vem não só para reduzir, então, a mortalidade, como também trazer, né, uma mudança para aqueles pacientes que ficariam dependentes de cuidado, eles se tornarem um ranking de 0 a 2, em muitos casos, né, que são aqueles pacientes que se tornam independentes. Os fatores de risco para o acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico, são muitos. Mas se eu tivesse que escolher apenas um fator de risco para a gente reduzir, sem dúvidas, seria a pressão arterial. Tá? Então, esse é, se tivesse, pessoal, guardem um fator de risco, sem esquecer os outros, mas vamos guardar esse aqui: controle de pressão. Então, a gente sabe que a longo prazo, pacientes, pessoas, indivíduos que não controlam a pressão têm muito mais chance de ter um AVC, seja ele isquêmico, seja ele hemorrágico, em comparação à população geral. E atualmente, até a população LGBTQ+, né, é reconhecida como ser um fator de risco devido a um significado estresse psicossocial que eles enfrentam ao longo de suas vidas. Isso está na página da American Stroke Association, da ASA, né, uma das maiores instituições aí de AVC, está lá, então eu trago essa atualização para vocês, é uma notícia bem quente. E como é que a gente deve reconhecer um AVC? Né? Pelo nome, a gente já consegue entender mais ou menos do que se trata. É um déficit. O que é um déficit? É uma perda de função. Então, um déficit motor, o paciente ele não consegue mobilizar o braço adequadamente em relação ao outro lado. Focal. Por que focal? Porque não é todo o corpo, certo? É um lado do corpo, é uma mão, é um braço. Então, não é algo difuso. E súbito, né? De uma hora para outra. Então, o paciente, aquele indivíduo, estava às 10 horas bem, e às 10:01 não estava com a boca torta, não conseguia falar adequadamente, não conseguia levantar os braços, certo? Então, é focal numa região. É uma perda, seja ela motora, de visão, de sensibilidade, e súbito. Porque se não for dessa forma, não for súbito, por exemplo, for algo que é uma perda gradual ao longo de 24 horas, de 2 dias, isso pode significar uma doença desmielinizante, uma doença inflamatória, pode se tratar de uma causa que outra que não o AVC. Então, para a gente suspeitar de AVC, esse déficit deve ser súbito. Combinado? Quem descreveu pela primeira vez foi o Hipócrates, ainda não havia esse nome, né, de acidente vascular cerebral. Anos mais tarde, ali pela
Idade Média, se não me falha a memória, começaram a nominar como stroke, que é como se a pessoa verdadeiramente fosse golpeada por um raio, e a partir disso ela não conseguiria se mexer, né? Mas só então essa nomenclatura de AVC, acidente vascular cerebral, ali na década de 90, ganhou essa nomenclatura. Tá? O AVC, ele se divide em isquêmico e hemorrágico. Isquêmico, todo mundo sabe, um entupimento de uma artéria cerebral, por ali não passa mais sangue, não chega oxigênio, não chega mais glicose. 80% dos casos de AVC são isquêmicos. E o AVC hemorrágico, 20% dos casos, e é a ruptura de um vaso, né? Seja uma ruptura aneurismática, seja por uma outra causa, mas a mais comum aí dos AVCs hemorrágicos a gente por uma ruptura do aneurisma. E os 3 sinais que a gente aprende, todo mundo sabe aqui, né, que é aquela sigla FAST, que foi abrasileirada pro SAMU, né, no Brasil, boca torta, então assimetria do rosto, fraqueza de um lado do corpo, braço, no caso, né, a pessoa levante os braços, a pessoa não consegue levantar os braços, abrace, não consegue. E dificuldade de fala, cante uma música, né, do M do SAMU, não consegue. O que deve ser feito é ligar, no caso aqui no Brasil, para o 192. Tá? Ligar para o SAMU e remover esse paciente de maneira imediata para um serviço hospitalar que tenha o tratamento. Problema: esses 3 sinais, sintomas, eles só ocorrem em 90% dos casos. E os 10% dos casos, né? Vocês concordam comigo que 10% dos casos de muita gente, se a gente não levar em consideração, vai ser muita gente tendo AVC e isso não ser reconhecido. Então, por isso, foi criada uma outra sigla para abarcar os outros, né, sintomas, para a gente tentar abarcar os 100% dos sintomas do AVC. Então, agora a nova sigla é a sigla BFAST. O que é o B? É o balance, né? Então, é o equilíbrio. Se o paciente tem uma perda do equilíbrio, isso pode significar o AVC, contanto que ele seja iniciado de maneira súbita. E de eyesight, ou seja, campo visual. Então, aquele paciente que perde também metade, geralmente, do campo visual, não enxerga metade do seu campo total de visão, se isso for início agudo, também pode significar um AVC, e da mesma forma deve ser acionado o protocolo. Esses 2 sinais do BI, né, são sinais mais que remetem a uma região de trás do cérebro. A gente está falando aí da irrigação do sistema vértebro-bacilar, né, irrigação do cerebelo, irrigação do tronco. E, pessoal, convenhamos, o tratamento trombolítico, ele é um tratamento antigo. A alteplase, ela foi provada, né, a sua eficácia lá em 1995, a partir de um estudo chamado Estudo NINDS. Lá eles viram que, quando bem indicado, sem contraindicações, a gente vai falar sobre as contraindicações, em 3 horas, ela, quando bem indicada, beneficiaria e muito os pacientes, tá? Muito poucos poderia piorar, poderia vir sangramento, mas com certeza os benefícios em relação aos riscos eram superados. Anos mais tarde, um outro estudo comprovou que essa janela poderia ser aumentada para uma janela de 4 horas e meia. Então, essa é uma verdadeira luta contra o tempo. É 4 horas e meia desde o início dos sintomas. Só que, normalmente, o paciente demora já muito para chegar no hospital e tem toda aquela golden hour do momento, né, do tratamento intra-hospitalar, onde o paciente tem que ser triado, onde este paciente tem que ser estabilizado, muitas vezes, onde deve ser levado até o centro de imagem, o CDI, discutido o caso, diluída a medicação, puncionados os acessos, até fazer a trombólise. Então, esse tempo, ele é um tempo muito curto. Se a gente falar 4 horas e meia, parece ser um tempo grande, mas ele não é. Ele é um tempo muito curto. E tem que tirar da cabeça aquela história de que, vamos supor, o paciente chegou com 1 hora no hospital. Bom,
Então ainda temos 3 horas e meia aí para trombolizar esse paciente, a gente nem tem que correr tanto assim. Pessoal, de forma alguma, isso é verdade. Trago dados aqui. Aquele paciente que é trombolizado num tempo porta-agulha de 60 minutos, a gente vai conseguir beneficiar um paciente a cada 4. É o conceito de NNT, né? Número de pessoas necessárias para a gente tratar, né, a partir de uma terapia. Então, se esse paciente for trombolizado em 60 minutos, a gente vai precisar de 4 pessoas para uma ser beneficiada. Só que, se a gente atrasar o nosso tratamento, pensando que esse paciente não pode fazer a imagem em 40 minutos, 50 minutos, se a gente não der prioridade para esse paciente, começar a tratar ele a partir de 90 minutos, olha como é que fica o nosso NT. A gente precisa de 9 pessoas para uma ser beneficiada, entre 3 horas e 4 horas e meia, uma pessoa só será beneficiada a cada 14 pessoas. E acima dessa janela de 4 horas e meia, geralmente a gente não vai trombolizar, a gente fala um paciente fora de janela, né? E aí a gente começa a ver uma verdadeira inversão da nossa balança. A gente começa a perder os benefícios, na verdade nem teria benefício, né? E aí os riscos seriam muito maiores. Risco de sangramento, risco de mortalidade e piora das incapacidades. Então, a nossa sequência para o tratamento do AVC é uma sequência muito clara. A gente tem que, primeiramente, saber reconhecer o AVC. Então, é aquilo que eu falei para vocês, o BFAST é um déficit focal de início súbito. De uma hora para outra, aquela pessoa, ela piora verdadeiramente. A gente deve saber coletar uma história médica prévia, fazer uma anamnese dirigida, isso tem suma importância. Saber estabilizar esse paciente, fazer todos os sinais vitais, acesso, aplicação do NIH, levar para a neuroimagem e o tratamento. Eu vou passar cada uma dessas etapas para vocês. Então, a primeira etapa a gente já falou, o reconhecimento do AVC. E a segunda etapa seria essa história médica prévia. E eu trago esse slide para vocês. Vocês vão dizer, João, não, esse cara aí tá avacalhando. Que horas são agora? 8h30 da noite. Ele me traz uma imagem de uma rua. O que ele vai falar aí? O paciente veio da rua, mas é óbvio, João, que o paciente veio da rua. Ele vai ter vindo da onde? Pode ter vindo do hospital, né? Quem sabe? Mas não. Rua é um mnemônio que a gente faz para saber aquilo que deve ser perguntado diante de um quadro agudo. R, de ranking prévio. Por que é importante o ranking prévio desse paciente? Saber o grau de funcionalidade, de se esse paciente é independente ou não. Pessoal, a gente tem cenários em que a pessoa tem 90 anos e a pessoa joga futebol, a pessoa gere as próprias finanças, a pessoa é completamente independente. Talvez essa pessoa, apesar desta idade, seja um benefício muito maior a gente trombolizar, oferecer o tratamento para essa pessoa, do que, por exemplo, uma pessoa que tem 65 anos e tem muitas comorbidades, alto risco de sangramento, a gente pode falar aí de diabetes, nefropatia, é dialítico, e isso é o dia a dia. Então, será que uma pessoa acamada, que já tem uma funcionalidade muito limitada, ela vai se beneficiar tanto do nosso trombolítico? Então, o ranking prévio é algo muito importante que a gente deve questionar. O último horário visto bem. Por que isso é tão importante, né, gente? Uma coisa é um filho que está na frente de um pai. Estão ali na mesa, almoçando, e de uma hora para outra, aquele pai deixa cair os talheres, entorta a boca e não consegue falar. Ali, essa história, o horário é muito bem definido. A gente tem certeza do horário em que ocorreu o AVC, o familiar sabe nos contar. Mas é aquele caso em que o filho está acordado, está fazendo café da manhã, o pai passa para ir no banheiro, o familiar dá um oi ali para o seu pai e o familiar sai para o trabalho. E quando volta para casa, vê o seu pai já com a boca torta, sem conseguir se comunicar. Que horário que esse familiar teve o AVC? A gente não tem certeza. Então a gente vai considerar o último horário visto bem, e a partir daí, isso vai ser a gente vai considerar a nossa janela. Mesma coisa para os casos em que o paciente acorda já com algum déficit, ou seja, aqueles casos de AVC noturno, o wake-up stroke. E não sabe se quando o paciente foi dormir às 10 da manhã,
às 10 da noite, desculpa. Esse AVC pode ter ocorrido às 10h01, às 10h05, e quando ele acordou, a gente não sabe, pode ter acontecido às 7h55. Então, como é que a gente define esse horário? Pode ter sido em qualquer momento, entre as 10 e as 8 da manhã, correto? Hoje não tem bem esse horário. Então, o último horário visto bem, o horário das 10 da noite, é aquele horário que a gente vai utilizar. Para esses casos, já vou dar um spoiler, vale a pena a gente ter uma ressonância, tá? E a terceira letra desse nosso mnemônico que a gente deve questionar sempre é o uso de anticoagulante. Porque se a gente utiliza já um anticoagulante para uma arritmia, né? Aquele paciente é um fibrilado já conhecido, está afinando o sangue, e a gente faz uma trombólise, a gente afina ainda mais o sangue, aumenta muito o risco de sangramento. A gente não pode anticoagular pacientes sob uso de anticoagulante, na grande maioria dos casos. Então, saber se aquele paciente faz uso do anticoagulante se faz muito pertinente. E a gente deve questionar diretamente o familiar. Porque muitas vezes tem aquela história, ele usa, e a gente vai perguntar, tá, mas ele usava hoje? Não sei se ele usou hoje. Usou ontem? Não sei se usou ontem, não tenho certeza disso. Quando a gente não tem uma história bem clara, geralmente a gente acaba não trombolizando pela segurança do paciente. Agora, esses DOACs, né, novos anticoagulantes orais, rivaroxabana, apixabana, dabigatrana, né, esses medicamentos, se o paciente utilizou nas últimas 48 horas, contraindicação médica de trombólise, usou a mais de 48 horas, a gente deve trombolizar estes pacientes. Sinais vitais e acessos. Pessoal, muito importante. Pressão arterial permissiva. O que é permissiva? A gente deve tolerar níveis pressóricos mais altos justamente para esse paciente receber um maior aporte de sangue no cérebro. Está tendo uma isquemia, não está chegando sangue no cérebro. Então, a gente deve permitir uma pressão mais elevada. E a gente não deve mexer nessa pressão, via de regra, antes do paciente fazer a tomografia, exceto se esses valores excedem valores de 220 por 120. Temperatura é importante? É importante, mas na prática, geralmente o paciente não está febril, não está hipotérmico, mas se estiver, é necessário haver um controle da hipotermia ou da hipertermia. Saturação aí já é mais comum, pelo menos 92%, saturação 93%, 94%, e o HGT, né, muito importante. Se o paciente estiver em hipoglicemia e a gente tratar essa hipoglicemia, o paciente melhorar, bom, ponto para nós. Mas a gente já estava num protocolo de ponto para nós. O paciente melhorou. Ele estava hipoglicêmico. A gente tratou com uma glicose hipertônica, o paciente recuperou totalmente os déficits. Não era um AVC. Beleza. Ainda bem que não era AVC, correto? E hiperglicemia também não é bom. Então, glicose acima de 300, de 400, também devem ser tratados com insulinoterapia para autorizar o uso da trombólise. A gente vai ver mais tarde nas contraindicações. O acesso venoso calibroso é muito importante, principalmente no braço que não está parético, né, pessoal? Naquele braço que não está fraco, tá? A gente tem que funcionar pelo menos 2 acessos calibrosos, um acesso estritamente para o uso do trombolítico e o outro aí pode passar hidratação, pode passar NPS, mas um deles deve ser somente para administração da alteplase. E por que no membro não parético? Porque o retorno venoso está facilitado. Quem faz o retorno venoso para o coração, né, do sangue? Os músculos. Se aquele músculo está flácido, se aquele músculo está paralisado, não tem um bom retorno venoso e não adianta a gente injetar o trombolítico ali achando que ele vai se distribuir pela circulação. Tá? Próxima etapa da nossa avaliação, aplicação do NIH. Pessoal, para que serve o NIH? O NIH ele serve para a gente padronizar a nossa passagem de plantão, então serve muito para a gente inferir um prognóstico. NIH mais baixo, o paciente teve um stroke minor, um AVC menor. NIHs de 10, 20,
opa, peraí, será que não é uma oclusão de grande vaso? Será que esse paciente não vai precisar de uma trombectomia mecânica? A gente começa a pensar em pedir uma angiotomografia de vasos cerebrais, de vasos cervicais, tá? Padroniza nosso exame físico, mas de forma nenhuma ele define entre trombólise e não trombólise. A gente pode, inclusive, trombolizar pacientes com NIH de 0. É mesmo, João? É mesmo. Tá? Então, por exemplo, o paciente levanta os braços, não tem nenhuma dificuldade na parte motora do exame físico do NIH, de força motora, né? É a queda do braço que importa. Então, se o braço não caiu, é 0. Não contabiliza para o NIH. Mas daí a gente vai testar a força, o paciente não tem força para preensão palmar. O paciente é músico, o paciente toca violão, essa pessoa nunca mais poderá, né? Nunca mais tocar violão com a mesma destreza. Então é um déficit incapacitante para ela, correto? Ah, João, e trombólise no paciente tem o NIH baixo. Eu ouvi dizer que até 4 de NIH não se tromboliza. Se o paciente tiver afásico, tem uma afasia de expressão, tem uma afasia de compreensão, se ele nunca mais conseguir se comunicar efetivamente, se ele for um professor, né, se for um cantor, imagina, a gente não vai trombolizar esse paciente? Não, a gente vai trombolizar. Então, vejam, o NIH ele não define conduta entre trombólise e não trombólise. O que vale para a gente definir são déficits incapacitantes. Então, quando a gente determina que aquele déficit vai se tornar, né, um problema na vida daquela pessoa, aí sim a gente deve usar essa terapia. O NIH, como vocês sabem, varia entre 0 e 42, e a gente testa uma gama aí de competências, desde nível de consciência, obediência a alguns comandos simples, sensibilidade, motricidade, e também fala e linguagem, tá bem? E quem é que pode aplicar essa escala? Todo mundo. Todo mundo. Não é só o médico, não é só o neurologista, é aí o pessoal da UPA, como vocês bem falaram aí, a UPA de Alegrete, né? As enfermeiras, os técnicos de enfermagem, todo mundo que se sinta capacitado e que tenha feito as capacitações. Essas capacitações, elas geram certificados, são gratuitos, é só vocês entrarem no site da iniciativa Angels, tá? Tanto a Ranking quanto a escala de NIH, a gente pode se capacitar de maneira gratuita. E qual momento que a gente faz o NIH? Não é simplesmente eu lá como neurologista, pessoal, agora todo mundo para a cena aqui, que agora eu se consagro, né? Não, coletadora de sangue, só um pouquinho, espera. Ah, vocês estão colocando aqui o eletro, né? Era para ter colocado o eletro, né? Não, peraí que agora eu vou fazer o NIH. Não, pessoal, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que nem aquele filme, né? Que ganhou uns Oscars por aí. Então é aquele caos organizado. A gente pode estar levando o paciente para a tomografia, faz na tomografia, faz no translado, faz coletando a história do familiar, para essa história ser mais assertiva, né? Então, é em todos os lugares, pode ser a qualquer tempo, é junto com o coleta, junto com a punção do acesso, é tudo ali junto, para a gente não perder tempo, tá bem? E depois a gente vai levar essa pessoa, sob suspeita de AVC, para a neuroimagem. Chegamos na neuroimagem, nos deparamos com este AVC aqui, pessoal. O que vocês veem aqui? É uma artéria cerebral média extensa. A gente vê que uma hipodensidade já bem escura e delimitada essa lesão. Esse paciente aqui a gente não vai trombolizar. Essa lesão aqui já foi, gente. Esse AVC já foi. Já deve ter ocorrido há pelo menos 6 a 12 horas. Ou é um paciente que evoluiu muito rapidamente. Então, podem apostar que provavelmente, se a gente voltar na história, a gente vai... Tá, mas tem certeza que foi naquele momento? E o senhor disse que às 10 em ponto... Ah, não, realmente, ele tinha acordado já meio ruim. Ou, melhor, né? Ah, ontem de noite ele já estava falando com uma certa dificuldade. Gente, esse paciente já teve AVC, ó, há um dia, tá? Então, essa imagem aqui, guardem, é uma imagem que a gente não deve trombolizar. Uma imagem de uma hipodensidade bem delimitada e uma hipodensidade bem escura. De outras formas, a gente não deve trombolizar um AVC hemorrágico. A gente tem aqui um caso clássico
né, uma ruptura aneurismática, causando um hematoma, uma hemorragia intraparenquimatosa, a gente tromboliza, esses casos viram verdadeiras catástrofes. O que a gente espera realmente no AVC? Esse caso aqui. Então, muitas vezes, pessoal, uma imagem completamente normal. Claro, pode ter um apagamento dos sulcos, pode ter uma perda da diferenciação entre o córtex e a região subcortical, pode, mas até na maioria dos casos, a TC de crânio vai estar normal. A gente fala aspects 10, que é uma pontuação, né, muito usada na neurologia. Então percebam, a tomografia ela serve para a gente tentar diferenciar, né, se é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, muito mais para a gente excluir causas que podem estar mimetizando um AVC. Daqui a pouco o paciente tem um tumor, daqui a pouco o paciente tem um abscesso cerebral, e esse paciente não vai poder ser trombolizado. É isto que está causando os déficits, correto? A gente não vai trombolizar. Então é mais para a gente excluir causas que podem estar mimetizando o AVC do que, muitas vezes, simplesmente confirmar um AVC isquêmico. Ou seja, uma imagem normal, uma história de um paciente com déficit de início agudo focal, a gente deve trombolizar paciente. Sim, a gente deve trombolizar casos em que a imagem está completamente normal. Ficou claro isso? Quanto ao tratamento, muitas vezes, na intenção de a gente oferecer o melhor para o nosso paciente, a gente faz errado por desconhecimento, por não ter havido um treinamento como esse aqui que está ocorrendo, e as nossas intenções são as melhores. Por exemplo, né, no infarto, como é que ocorre? O paciente está com uma dor no peito, uma pré-cardialgia, a gente não tem dúvida, a gente deve iniciar a aspirina. A gente tem a noção, né? A aspirina é um antiagregante, numa dose de ataque vai reperfundir aquele vaso. Mas com um paciente com uma pré-cardialgia típica, a gente não tem dúvida que a gente vai estar beneficiando esse paciente. No AVC é totalmente diferente. A gente não deve utilizar aspirina nunca, né, sem antes a gente ter uma neuroimagem, de fato. Por quê? Como eu falei para vocês, 80% dos casos são isquêmicos. Se a gente der aspirina e depois a gente chega no hospital e faz uma imagem e é este tipo de AVC aqui, que não é incomum, era um AVC hemorrágico, 20% dos casos, a gente vai estar beneficiando ou a gente vai estar maltratando esse paciente. Então, se a gente der aspirina antes de uma tomografia de crânio, a gente pode estar piorando e muito o estado de saúde dos nossos pacientes. A gente vai estar errando. É uma má prática da medicina. Outro exemplo muito comum: baixar a pressão. Baixar a pressão. Então, o paciente está lá com uma PA de 190, uma PA de 170, muitas vezes, e aí a gente chega, não, mas é uma pressão muito elevada no AVC, né? A gente tem que baixar essa pressão. Isso não é verdade, pessoal. Se no cérebro não está chegando sangue, baixar a pressão, a gente está automaticamente reduzindo ainda mais a pressão de perfusão cerebral e a gente está aumentando uma área isquêmica. Então, piora o prognóstico do paciente, pode fazer com que avance muito mais aquela região que uma vez era potencialmente viável. Então, vocês percebam aqui que o tratamento é o tratamento do AVC isquêmico e o tratamento do AVC hemorrágico, eles são totalmente opostos. Tá? Enquanto num a gente quer baixar a pressão, no outro a gente quer aumentar a pressão. E o que é necessário para trombolizar? É necessário para trombolizar que a gente faça um eletro na sala de urgência antes de passar o trombolítico? O que vocês acham? Alguém abre o microfone aí e responde. Eletro é essencial para trombolizar, pessoal? Tiarlen, Tayana. Não. E frequentemente vocês veem o eletro sendo feito antes da tomografia, por exemplo? Frequentemente a gente vê, né? Então, doutor, vamos fazer um eletro, ou o médico mesmo, né? Vamos fazer um eletro,
o eletro sendo feito, o CDI já está pronto lá, a imagem já está autorizada, e o paciente, não, peraí, a gente tem que conectar aqui, tem que gerar o eletro. Isso vai atrasando o nosso tratamento. A gente só tem 4 horas e meia. A cada minuto, 2 milhões de neurônios são mortos. Ou seja, eletro não é necessário. Ele serve para a gente deflagrar uma arritmia, mas isso não é prioridade no momento. Tá, João, mas no nosso fluxo do hospital está lá. O eletro é necessário. Ele é necessário nas primeiras 24 horas, não nas primeiras 4 horas e meia. Então, ele vai servir mesmo, tá? É para nossa prevenção secundária. Laboratoriais são necessários para a gente fazer uma trombólise? Anabel, tu que já participou aqui, já conversou, é necessário laboratoriais para a gente autorizar o tratamento com trombolítico? Sim ou não? Não. Não é necessário, né? Não é necessário. Exceto um caso de exceção, que é aquele paciente que faz uso de varfarina. Tá? A varfarina, a gente tem que esperar o TP, se a gente não tem o coagucheck, que é como se fosse um TP pocket, né? Sai na hora, né? E nesses casos, a gente tem que saber se o RNI dele não está acima de 1,7. A gente espera resultados laboratoriais, mas sejamos francos, cada vez menos os pacientes estão usando a varfarina e cada vez mais os novos anticoagulantes orais. Tomografia de crânio alterado. Posso fazer uma pergunta? Pode ir. Fala, Cris. Se a gente não tiver um histórico do paciente, porque às vezes a gente recebe pacientes trazidos pelo SAMU, assim, que foram encontrados em via pública, a gente às vezes não sabe o nome, a gente não sabe, enfim, o histórico, né? Uhum. A gente pode trabalhar com que hipótese, assim, daquele paciente, nesse caso? Em que se trabalha em cima do quê? Ótima pergunta. A gente tem que trabalhar na melhor forma da gente coletar as melhores informações. Tá, João, mas eu não tive nada de informação. Aquele paciente, ele não tinha nenhum familiar? Aquele paciente não tem um tempo de início dos sintomas bem estabelecidos? A gente não vai trombolizar. Não sabe. Sua AVC começou às 6 horas ou às 3 horas. Tá, João, mas aquele paciente está em janela. Em janela. Uhum. Tá? A gente está em janela. Tá, mas ele teve sangramento do trato gastrointestinal? Ele passou por alguma cirurgia recentemente? Se ele responder que não, se ele for um paciente que está lúcido e orientado, coerente, a gente vai valorizar essas informações. Se a gente não tiver certeza, a indicação, na maioria das vezes, vai ser não trombolizar. Muitas vezes acontece assim, ó, faz uso de anticoagulante? Não sei, doutor. Não sei dizer, ele usa um comprimidinho assim, como é que é o nome, e a gente tem que começar. Rivaroxabana? Não é Rivaroxabana. Aí a gente fala o nome da marca. Xarelto, que é o mais comum, né? Xarelto. Isso aí, doutor, isso aí. Não vai trombolizar. Usou nos últimas 24 horas, 48 horas? Usou, tenho certeza que sim. Eu vi ele tomando. Não vai trombolizar. Agora, quando a gente não tem elementos, né, elementos suficientes para ter uma história minimamente suficiente, né, para a gente saber que horário iniciou os sintomas e saber as contraindicações, é melhor, primeira coisa, não oferecer risco a este paciente, né? Isso já é o ensinamento hipocrático, né? Milenar. Primeiro, não oferecer mal às pessoas. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse tratamento não é qualquer tratamento. Tá? Ele dá muito certo quando é bem indicado. Ok, obrigada. TC de crânio alterada, já falei, já aproveita aí. Suzy, foi isso, né? Suzy, precisamos ter uma tomografia alterada para trombolizar o paciente? Não. Não, Suzy, não. Às vezes não dá tempo para formar uma hipodensidade para aquela tomografia se alterar. O que a gente tem que ver ali na tomografia? Que não tem sangue, que não tem uma bola na cabeça do paciente, que não tem um abscesso na cabeça daquele paciente. Então, tomografia não alterada, história clínica compatível, trombolítico, tá? E a anamnese, a gente precisa ter? Bom, a anamnese a gente precisa ter, né, pessoal? Então, foi mais ou menos isso a ver com a tua pergunta. A anamnese a gente precisa, né, de uma anamnese suficiente para autorizar esse tipo de terapia.
Então, em resumo, déficit súbito incapacitante, janela para trombólise, glicose capilar, não está hipoglicêmico, não está hiperglicêmico, a gente corrigiu essa glicemia, ausência de contraindicações. Se tudo isso fizerem parte da nossa história clínica, a gente aí autoriza o tratamento, tá? As principais contraindicações. João, eu preciso saber todas de cor. Não, todas de cor não, tá? Muitas vezes até os neurologistas não sabem tudo de cor. Só que vale a pena a gente imprimir, né, de uma fonte confiável, essas principais contraindicações e deixar colado ali no nosso local de trabalho. No caso de vocês, é a UPA, no caso de vocês, é a emergência, é o pronto-socorro. Por quê? Porque se na hora que vocês estiverem passando o caso para o neurologista, e o neurologista começar a perguntar, tá, mas esse paciente foi submetido a alguma cirurgia de grande porte nos últimos meses? Bah, não perguntei isso. Bah, só um pouquinho, neuro, que eu vou lá perguntar para familiar. E aí vai lá perguntar. Aí volta. Tá, mas olha só, esse paciente, ele teve já alguma vez hemorragia cerebral? Ah, não perguntei. Parei que eu vou lá perguntar. Então vocês notem que quando a gente não pergunta, né, essas principais contraindicações, isso acaba, né, lentificando muito e a gente está numa luta contra o tempo. Então é importante a gente saber. E das contraindicações, uma delas já falei aqui, né, o uso dos anticoagulantes orais, na maioria das vezes vai ser contraindicado o trombolítico, tá? E para a gente autorizar a trombólise também é importantíssimo que esse paciente não esteja muito hipertenso. Então, pacientes que a gente está planejando iniciar a infusão, eles têm que ter um controle da pressão. Essa pressão, ela não deve exceder o valor de 185 de pressão sistólica por 110. Tá, João, mas o paciente está na minha frente, eu vou trombolizar ele, está com 200 de pressão. A gente vai iniciar a NPS, já vai estar com acesso, né? Não é o mesmo acesso do trombolítico e vai trazer essa pressão para baixo de 185 para autorizar a trombólise. Tá, isso no meio do trombolítico, essa pressão novamente se acendeu. A gente vai parar a infusão do trombolítico, a gente vai titular o NPS e só vai retornar com a infusão quando a gente trouxer novamente para a pressão alvo, abaixo desse valor. Tá bem? Ficou alguma dúvida dessa parte, pessoal? Qual que é o volume do trombolítico, né? Quanto que a gente vai infundir? Isso aí todo mundo sabe. Nas fontes aqui, ó, da Sociedade Brasileira, do manual do Ministério da Saúde, tá? A gente tem uma tabelinha que ela nos ajuda muito. Então, paciente peso, a gente tenta dar uma arredondada. 90 quilos é 0,9 miligramas por quilo, né? A dose total do trombolítico. 10 disso, ou seja, 10% vai ser 8 miligramas, e o restante, em última hora, 76. Então é só focar nessa tabela, imprima essa tabela, tenha essa tabela na parede do serviço de vocês, que vai dar muito certo. Lembrando que a dose total, tá, do RTPA é uma dose de quanto? 90 miligramas, tá? Então não pode ser fornecido. Ah, o paciente tem 100 quilos, 90 miligramas, tá? 0,9 vezes o peso. O paciente tem 130 quilos, 90 miligramas. O paciente tem 200 quilos, 90 miligramas. Não pode ultrapassar esta dose. E aí depois a gente vai ter os nossos cuidados pós-trombolítico. Importantíssimo a gente saber isso, gente. Importantíssimo, tá? Então o paciente que ele é trombolizado, e isso é muito comum e foi um erro constante nesse treinamento que a gente teve ontem no hospital de simulação. Isso aí os médicos não sabem, tá? Então por isso que a gente faz esses treinamentos. O paciente trombolizou, não pode dar antiagregante plaquetário nas primeiras 24 horas. AS, nem pensar. Clopidogrel, nem pensar. Profilaxia para TVP, heparina, não vai fazer. Então, assim, nas primeiras 24 horas, nada disso. João, e sonda vesical? Eu posso passar durante a infusão do Oteplase? O paciente está se mijando. Gente, por favor. Comadre, né? A paciente está precisando muito. O que é o mais seguro? 30 minutos após o término da infusão. Está aqui, ó. Tá aqui. 30 minutos do término da infusão da RTPA. A gente vai utilizar a menor sonda possível. Por quê?
Porque se durante a infusão, né, onde a gente tem maior chance de sangramento, fizer um trauma na uretra do paciente, vai sangrar e vai sangrar muito. Tá, então por que a gente não faz antes? Porque atrasa a terapia de hiperfusão. Ele não pode se dar o luxo de esperar a passagem de uma sonda vesical de demora e vai morrendo neurônio. 2 milhões por minuto. Tempo é cérebro. A gente tem que programar uma TC de crânio 24 horas após, para ver se realmente o paciente não fez uma transformação hemorrágica. O paciente deve ficar nessas 24 horas em NPO, tá? Na maioria dos casos, cabeceira a 0 graus, exceto se aquele indivíduo não tolerar. O que é isso? É um paciente com DPOC, é um paciente que está hipoventilando, é um paciente que está com náusea, vômito, ou seja, vai broncoaspirar, né? Então, nesses casos de exceção, a gente costuma deixar aí o paciente 30 graus até 45 graus. Mas, via de regra, o protocolo exige cabeceira a 0 graus. Coleta de laboratoriais é muito necessário. Então, também está aqui na caderneta do Ministério quais são os labs necessários a serem coletados, tá, pessoal? Então, o tratamento do AVC isquêmico é o uso da alteplase. Quando a gente tem suspeita de um AVC de grandes vasos, a gente pode também recorrer ao cateterismo cerebral, ou seja, mecânica. O que é isso? Uma malha que vai literalmente fechar aquele trombo, né? Ou pode ser feito por aspiração. Tá? Então, tem as indicações para isso. Eu imagino que em Alegrete não tem neurointervenção, vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Que não tinha nem o trombolítico, então eu imagino que hemodinâmica também não faça parte da realidade. Então, resumo do tratamento. Só precisamos de uma TC simples de crânio, na maioria dos casos, até mesmo sem angiotomografia, né? Para trombolizar um AVC em até 4 horas e meia. Então, a janela é uma janela de 4 horas e meia do início dos sintomas, não é o início que chegou no hospital, tá? Casos de exceção, a gente pode utilizar a ressonância de crânio, né? E no que houver um mismatch, ou seja, uma alteração do DWI em relação ao flare, brilha no DWI e não brilha no flare, esse cérebro é indeviável e a gente vai trombolizar. Né? Quando é que a gente usa? Principalmente nos casos de wake-up stroke. O paciente acordou com o cérebro. Oi. Só falando, trombolítico tem no hospital, sim. Tem no hospital e tem na UPA, só que não é usado para fazer a trombólise de... É usado no infarto. Isso. Não é usado porque nós não tínhamos serviço de neurologia, por isso. Certo. Eu estava me referindo à trombectomia mecânica. Ah, tá. Sim, isso A não. hemodinâmica, né? Ou seja, leva o paciente para uma sala de hemodinâmica muito parecida com a do infarto, né? Só que ao invés de fazer um cateterismo do coração, a gente faz os cateterismos onde? No cérebro. Uhum. Tá? Sim. Então, esse eu imagino que vocês não dispõem aí. Não. Tá. Continuando. Se brilhar no DWI e brilhar no flare, então esse cérebro não está mais viável, não adianta a gente querer trombolizar, tá? Então, casos de exceção, a gente pode utilizar até mesmo a ressonância. Quando a gente tem uma oclusão de grandes vasos, né, a gente tem uma janela muito maior, pessoal. Até 24 horas em casos bem selecionados. A gente pode conversar isso numa outra aula, tá? Mas nesses casos, que são aqueles casos em que o paciente tem um NIH acima de 6, a gente pode utilizar a tomografia associada a uma angiografia, ou seja, uma angiotomografia de vasos intracranianos e vasos extracranianos da cervical, tá? Para confirmar uma oclusão de carótida, uma oclusão cerebral, né? E indicar este tipo de tratamento. Mas, independente se a gente vai utilizar o trombolítico ou o trombolítico associado à trombectomia mecânica, o que a gente sempre desejaria é ter uma unidade de AVC, porque ela é o que mais muda a realidade. É a partir dela que a gente já inicia uma reabilitação precoce já no hospital, que a gente já investiga de uma maneira adequada e que a gente consegue identificar, muitas vezes já no hospital, a causa que levou aquele AVC.
A partir, né, do reconhecimento do AVC, a gente tem, né, uma prevenção secundária, seja com monoantiagregação, seja com a dupla antiagregação, né? Então, o que os estudos mostraram? AVCs minor, ou seja, aqueles AVCs que têm o NIH abaixo de 5, a gente deve utilizar a dupla antiagregação. Então, como prevenção secundária, o AS e o clopidogrel. Pacientes que têm um AVC acima de 5, pelo menos 5, 5 ou mais, caso, a monoantiagregação como prevenção secundária. E a dose de ataque, João? O que é a dose de ataque? Mais utilizada é quando a gente utiliza 300 miligramas de aspirina e 300 miligramas de clopidogrel. Ela é utilizada para a gente antiagregar mais os pacientes? Negativo. A gente utiliza a dose de ataque quando esse paciente ele é virgem de tratamento, ou seja, aquela conduta conservadora e que o paciente não fazia uso de AS de clopidogrel antes. Nesses casos, a gente inicia uma dose de ataque, 4 comprimidos de clopidogrel, 3 comprimidos de AS para os AVCs minor, ou 300 miligramas de AS para aqueles AVCs com NIH 5 ou mais. Se o paciente já utilizava um deles, seja AS, seja o clopidogrel, não tem por que a gente fazer dose de ataque. A conduta conservadora, então, vai ser AS 100 miligramas ou, né, clopidogrel 75 miligramas. Dúvidas com relação a isso, pessoal? Isso é importantíssimo, tá, gente? Quando utilizar dupla, quando utilizar mono, antiagregação, quando fazer dose de ataque, quando não fazer. Tá? Só que a gente vai estar... Oi, diga. Quem que falou? Em paciente, Arthur, em paciente com AVC cardioembólico, mesmo se for com NIH maior que 5, não tem indicação de dupla antiagregação? AVC cardioembólico é diferente, né? Então, o paciente tem uma história de fibrilação atrial, tá? A gente já sabe que esse paciente, ele é fibrilado. Cara, a gente pode até deixar uma monoantiagregação pelo paciente até a gente escolher o momento que a gente vai anticoagular esse paciente de fato, tá? Como prevenção secundária. Isso é baseado na extensão da área isquêmica, isso é baseado no NIH que ele chegou no hospital. Então, qual que é o raciocínio? Quanto maior a área isquêmica dessa pessoa, né, maior é a facilidade com que haja uma transformação hemorrágica, né? Então, a ideia é que a gente vai alongar, né? A gente vai postergar cada vez mais o início da anticoagulação. Se é um AVC minor, NIH de 2, NIH de 3, uma área isquêmica muito pequena, ou era até um AIT, cada vez mais a gente está iniciando a anticoagulação de maneira precoce, com 48 horas, às vezes até 24 horas. Mas, independente disso, a gente vai estar aí para orientar vocês. Então, a gente conta com uma equipe, né, de TLAVC, que justamente vai auxiliar vocês nessa tomada de decisão. É para isso que a gente está montando a nossa parceria, para a gente fazer um serviço de excelência. Quando é que a gente suspeita do sangramento, né, secundário ao uso da RTPA, da trombólise? É aquele sangramento que ocorre em até 36 horas após o início da infusão. Então, se o paciente piorou muito nessas 36 horas, ou seja, o NIH, uma piora do NIH de 4 pontos, o paciente era um NIH que chegou ao NIH 5 e foi para 9, foi para 12, foi para 15, pode ser que esse paciente sangrou. A gente deve, se foi durante a trombólise, parar imediatamente esse trombolítico, correto? E mandar o paciente imediatamente para tomografia de crânio, porque pode virar um caso neurocirúrgico, tá? Se o paciente já infundiu o trombolítico em até 36 horas, também houver essa piora de muitos pontos no NIH, também vale a pena solicitar imediatamente uma TC de crânio para observar se esse paciente não sangrou. Diante disso, além da TC de crânio, é importante a gente solicitar a parte hematológica, TP, KTTP, fibrinogênio, tá? E sempre a avaliação da neurocirurgia, se a gente se deparar com um hematoma ou uma petequia, né? Então, por quê? Porque as transformações hemorrágicas, né, as hemorragias de uma área que era isquêmica e virou sangramento,
elas se dividem em 4. A gente pode chamar de ECAS 1, ECAS 2, ECAS 3 e ECAS 4, tá? O ECAS 1 e ECAS 2, aqui, pessoal, à esquerda da imagem, eles geralmente são transformações hemorrágicas que são assintomáticas e que não pioram o prognóstico. Já o hematoma tipo 1, tá? Ou seja, o ECAS 3, e o hematoma tipo 2, ECAS 4, tá? Esses sim são hematomas, em especial o ECAS 4 maligno, tá? Que desviam, aqui a gente vê um desvio da linha média, causa hipertensão intracraniana, e se este caso não for abordado de maneira precoce pela equipe da neurocirurgia, provavelmente esse prognóstico vai ser muito desfavorável. Existem efeitos colaterais, frutos do trombolítico, como angedema, né, e até edema de glote, pessoal, e cada hospital tem o seu manejo institucional, algo para a gente revisar aí também para o hospital de vocês, caso não tiver esse manejo, tá? E a gente também vai oferecer o suporte para vocês. Aqui eu trago para vocês um protocolo que a gente fez para o Hospital Graças, lá de Canoas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha, né? A paciente chega com sintomas de início súbito, esses sintomas iniciaram a menos de 24 horas, deve seguir imediatamente para um transporte monitorizado. Tá, João, mas até aquele que é fora de janela do trombolítico? Sim. O paciente chegou com 10 horas, deve ser imediatamente levado a um leito monitorizado. A gente não sabe se esse paciente não está com um sangramento. E uma vez que ele teve um sangramento, mesmo que seja com 10 horas de evolução, a gente deve, na primeira hora, já trazer essa pressão arterial para baixo de 140, já controlar a glicose, temperatura. Então, é o AVC, nas primeiras 24 horas, ele passa direto para o protocolo, correto? Depois, se ele vai estar numa janela, abaixo de 4 horas e meia, se a gente vai oferecer o trombolítico ou não, bom, aí isso é outra discussão. Casos, tá, em que o NIH foi aplicado e seja maior que 6, a gente pode, inclusive, adicionar, né, a tomografia, uma angiotomografia, porque a gente tem uma alta predição, né, quanto maior o NIH, estar diante de uma oclusão de grande vaso, e aí deve considerar a trombectomia mecânica, esse procedimento, que é o cateterismo cerebral. Como é que funciona, né? Como é que vai funcionar a nossa parceria no Hospital de Alegrete? Então, suspeitou do AVC, né? Tá com janela, casos de janela, vocês vão ligar para o tele-AVC, correto? 0800, a gente disponibiliza 0800, vocês vão ter uma escala de médicos, tá? De neurologistas. Se não dá pelo 0800, pode entrar em contato de outra forma, da maneira mais eficaz, mas a gente pede que seja preferencialmente pelo 0800, porque daí não depende de instabilidades de internet. Então, a gente tem um número próprio, onde vai ter um neurologista 24 horas por 7, qualquer momento, para ajudar vocês. Tá? Casos fora de janela, né? Casos que tenham um hematoma, a gente pode prestar assistência, mas esses casos acabam sendo, muitas vezes, a cargo do neurocirurgião. Tá? Daí eu preciso conhecer também a realidade, se vocês contam com o serviço de neurocirurgia no hospital. E os casos de neurologia geral e esses fora de janela, vocês vão solicitar uma avaliação neurológica, tá? A partir do nosso aplicativo, que se chama Airtable. Então, a gente paga por um aplicativo, vocês vão mirar um QR Code ali, todos vão receber links, já deve ter recebido um QR Code também, e a orientação é essa. Aí vocês solicitam a consultoria de maneira formal para esses casos fora de janela. Então, o tele-AVC é aqueles casos que a gente está pensando em uma trombólise. Claro, João, Oi. desculpa, lá a gente só tem as emergências neurológicas, não tem neuro fora de emergência, então não tem do Airtable. Não tem Airtable? Não tem eletivos, só emergências neurológicas AVC e outras emergências. Maravilha, então vocês vão se reportar diretamente pelo nosso 0800 para esses casos agudos. É isso, Georges? Isso aí. Maravilha. Então, já é para os finalmente da aula, tá, pessoal?
Então, como é que vai funcionar, né? Vocês entram em contato, os nossos neurologistas, eles têm acesso, muitas vezes a gente vai conversar por câmera, tá, pessoal? A gente tem acesso às imagens e é visto em tempo real, tá? E passado as nossas impressões e tomada de decisão da nossa avaliação aí para vocês, para auxiliar vocês. Então aqui a gente tem imagem aí de quem acabou de falar, né? O Diógenes, vendo uma imagem lá da praia, que ele estava de férias, ele não tira férias faz uns 2 anos, mas nesse dia ele estava de férias. Aqui uma imagem que ele estava observando no avião, então a gente pode atuar de qualquer lugar. Claro, quem está no plantão está num lugar específico só para atender, não vai estar manejando um AVC da praia. Tá? Mas nesse caso, o Jorge estava observando uma imagem em tempo real, até mesmo do outro lado do mundo. E aí, quando o paciente ele se beneficia, ele já dá um joinha para nós, como foi neste caso de sucesso que a gente trombolizou. E, gente, telemedicina não é uma coisa de hoje, tá? Não é balela e dá muito certo. Telemedicina em AVC é estudado, olha lá, desde quando? Estudo de 1999, então coisa de quase 30 anos para trás. Inclusive, na Europa, a gente tem guidelines, tá, de telestroke, de tele-AVC, correto? Então, os resultados são tão bons, tão satisfatórios, quanto se a gente tivesse um neurologista presencial. Tá? Aqui são casos de unidades móveis de AVC, que dispõem de tudo que é necessário para trombolizar um paciente. Essas unidades móveis a gente tem ao redor do mundo, e aqui no Brasil somente em Brasília. Tá? E aqui a nossa equipe como um todo. Tá? Esses aqui são os nossos assistentes, são altamente capacitados, já tem uma bagagem enorme, tá, para lidar com esses casos agudos de suspeita de AVC. Tá? Então, vão poder auxiliar vocês nessa nossa caminhada. Aqui somos nós da direção, tá? Juntamente com nossa equipe de apoio, pessoal que nem mesmo médico, então biomédicos, enfermeiros, o Marcelo Clu, que foi para a gente capacitar o pessoal aí na simulação, né? Então, a gente tem toda uma equipe multiprofissional, tá? Para ajudar e para trazer os resultados. No último ano, quais foram os resultados do INSER? 12 meses de atuação, tá? A gente foi acionado em 727 casos, e destes 727 casos, 202 casos foram trombolizados, 11 trombectomias realizadas. Então, se lembra daquele dado que eu mandei para vocês? 2,4% da população, em média, é trombolizado, tem acesso ao trombolítico. Em média, dos pacientes que chegaram a nós, a gente trombolizou quase 30% dos casos. Então, são dados bastante robustos do que a gente vem fazendo por aí. Aqui são os hospitais que já contavam com a nossa parceria. Então, atualmente, com a entrada de vocês e também do Hospital de Sapucaia, são 15 hospitais parceiros, tá? Nessa nossa jornada de combate à doença que mais mata e incapacita no Brasil. Tá? E aqui eu queria só deixar como último slide uma mensagem que eu gosto muito desse cara que foi o Walt Disney, né, de inspiração mesmo, tá? Porque não adianta a gente ter protocolo escrito na parede e não ter as pessoas para trabalhar, para lutar no nosso dia a dia. Então você pode sonhar, você pode criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas comprometidas, né, para transformar esse sonho, o seu sonho, em realidade. Aqui está o meu contato, tá? Contato do nosso site institucional, meu contato profissional. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, a gente vai abrir um espaço. Só peço que avaliem aí a minha aula. A gente tem uma pesquisa de satisfação, se vocês gostaram da aula. Se vocês tiverem uma dificuldade em entrar no link ou abrir esse QR Code, também falem aqui, por favor. Obrigado, pessoal.